envia-me a mim. Então, se o Senhor lhe chamou, você vá aquele que capacita, né? Glória a Deus. Aí o Senhor, todo no trabalho, na correria, eu digo, Senhor, me dê uma palavra, né? Que eu fale que seja o falar do Senhor. Amém. O Senhor me deu uma palavra, né? Amém. E não demorou muito, graças ao Senhor. Glória a Deus. Ele me deu uma palavra em 1 João. 1 João. Hoje, na Bíblia. Amém. Senhor Jesus. Amém. 1 João. Vamos ler no capítulo 3. A mensagem de hoje o Senhor me deu a seguinte fala, né? A segunda palavra. Amemos de fato e de verdade. Então foi essa palavra que o Senhor me deu hoje, né? Uma palavra muito forte, Sim. mas se o Senhor quer falar, então é o falar do Senhor, não é falar do homem. Senhor Jesus. Amém. Então eu vou orar pela palavra, vamos dar o domingo, mas eu ainda Sim. vou agradecer, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Orar não pede mais, né? Não. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Estou te dando graças. Sim. O Senhor está aqui. Sim. Senhor Jesus. Amém. Nos reunir, Senhor. Sim. Para louvar o Senhor. Sim. Senhor Jesus. Amém. Me alimentando, Senhor. Sim. Cada filho teu aqui. Sim. Cada pessoa que veio aqui a essa reunião. Sim. Senhor Jesus. Amém. Não saímos das nossas casas em vão. Não. Porque nós vimos aqui adorar o Senhor. Amém. Louvar o Senhor. Amém. Também se alimentar da tua palavra. Sim, Senhor. Senhor Jesus. Amém. Venha nos pedir da tua cura. Sim. Senhor Jesus. Amém. Venha nos curando. Venha, Seja Senhor. no físico. Sim. Seja na alma. Sim, Senhor. Seja no espírito. Amém. Senhor Jesus. Amém. Queremos estar curados. Verdade. Queremos estar sarados. Amém. Senhor Jesus. Amém. Para te louvar. Sim. Senhor Jesus. Amém. De modo saudável. Sim. De modo que só o Senhor. Sim. Senhor Jesus. Amém. Consegue nos tornar, Senhor. Sim. Senhor Jesus. Amém. Para que o Senhor procura. Sim. Nos adoraremos em verdade, em espírito e em verdade. Amém. Senhor Jesus. Amém. Por isso nós te invocamos. Sim. Senhor Jesus. Amém. Nos lava com teu sangue. Sim. Cura os corações. Sim. Tira todas as mágoas. Tira, Senhor. Tantos teus rancores. Sim, Senhor. Senhor Jesus. Amém. Sabemos que o nosso coração. Sim. Ele foi feito para conter amor. Verdade, O Senhor é amor. Amém. A palavra diz que Deus é amor. Sim. Senhor Jesus. Amém. Nós te louvamos e te agradecemos. Sim, Em Senhor. nome de Jesus. Amém. 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 Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Uma palavra é amor, né? Sim. E amor de fato, de verdade. Sim. Quer dizer que realmente é amor, né, em espírito Sim. e em verdade. Né? Amém. Senhor Jesus. 1 João 3, o versículo, vai começar do versículo 11. Senhor Jesus. Amém. Então eu vou começar a ler aqui para os irmãos acompanhar. Amém. O título está o seguinte: o amor aos irmãos e o ódio ao mundo. Senhor Jesus. Amém. O amor aos irmãos e o ódio ao mundo. O versículo 11 fala: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros. Né? O pastor de volta começa a falar muito assim, ele fala assim: Deus é um Deus de princípio. Né? Sempre é um Deus de princípio, porque falamos que no princípio Deus fez a terra e tudo Deus fez no princípio, porque Ele é o Criador. Né? Amém. Então, se no princípio o Senhor falou que o quê? A mensagem é essa, que amemos uns aos outros. Então, a vontade do Senhor é que nós amemos uns aos outros. Né? Amém. Primeiramente, a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o nosso entendimento, né? Sobre todo o nosso coração. Primeiramente, o amor a Deus, porque Ele é o Criador, Ele nos criou para desfrutar, né, do homem, Senhor Jesus. Amém. Então, nós devemos amar primeiramente a Deus e depois aos irmãos. Né? Quando nós amamos a Deus de verdade, nós expressamos o amor aos irmãos. Né? Verdade. Senhor Jesus. Amém. Aí o 12 fala o seguinte: não segundo Caim, nós devemos amar uns aos outros, mas não segundo Caim, que era maligno e assassinou seu irmão. Então Caim, ele não amou, né? Ele teve inveja. Né? Quando nós temos algum sentimento negativo para o irmão, nós estamos criando, não é o irmão que vai sofrer, é você que vai sofrer. Porque inveja, raiva, rancor, qualquer coisa tipo irmão, o irmão está em paz, está em Cristo. Agora, se você tiver qualquer sentimento negativo em seu coração, Sim. você vai estar contaminando seu coração. Verdade. Entendeu? Verdade. Senhor Jesus. Amém. Aqui fala assim: porque as suas obras eram más, e a de seus irmãos justa. Então as obras de Caim eram más, porque ele tinha inveja de Caim, ou de Abel. Porque Abel, ele agradava a Deus não pelo que ele queria agradar, da maneira dele. Para agradar a Deus é da maneira que Deus quer que agrade. E a Bíblia fala como se deve agradar a Deus. Né? Eu posso querer agradar a Deus de uma maneira, mas eu estou criando uma religião para mim. Deus, ele tem um princípio e tem uma maneira de agradar Ele. Ele fala que busca verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Adorar em espírito quer dizer que o Espírito
Senhor está mesclado ao seu espírito. Amém. Né? Deus é espírito e tem o contato com o homem e espírito. E é verdade, porque não pode ser hipocrisia. Os fariseus, eles ficavam ali, sendo representantes de Deus, né? Doutores da lei, né? Para o povo admirar eles, cara. E é um homem de Deus. Então ali eram hipócritas, porque ele fingiu que adorava a Deus, mas ele não realmente adorava. Ele tinha hipocrisia, né? Hipocrisia falsificada, né? Só de boca. Senhor Jesus. Aí é o 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Senhor Jesus. O mundo nos odiar é normal, porque ele odiou o Senhor primeiro, né? Senhor Jesus. Foi que o Senhor foi a cruz crucificado porque eles, Senhor Jesus. Ele não vira a luz, não vira a luz ali. Então o mundo é trevas, né? Verdade. Então odiou primeiro ao Senhor. Senhor Jesus. Amém. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Como é que nós vamos saber que nós já passamos da morte para a vida? Porque amamos os irmãos. Então, quando nós amamos os irmãos, o amor do Senhor está em nós. Porque aí a gente sabe que nós passamos da morte para a vida. Morte é tudo aquilo que é negativo, né? Senhor Jesus. Sabemos que passamos da morte para a vida. Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Então, se você diz que ama o seu irmão, e se você não está amando, Deus sabe, né? Então você ainda está na morte. Quer dizer, que está algo negativo em si, né? Verdade. Senhor Jesus. Amém. Aí o 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Senhor Jesus. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui é o 15, né? Senhor Jesus. Amém. Aqui falamos, aquele que odeia seu irmão é assassino. Então, para assassinar o irmão, não precisa você chegar e matar. Né? Que aí Caim, ele foi lá e matou fisicamente. Né? Se você falar palavras que vai tirar o irmão da vida, você está, de certa forma, matando. Entendeu? Então, sabemos que as palavras ferem. Então a Bíblia fala que nós tem palavras, em Tiago fala, tem palavras de bênção e palavras de maldição. Nós que cremos no Senhor, nós temos que ser boca de bênção. Né? Senhor Jesus, de abençoar o irmão, de profetizar na vida do irmão, né? Senhor cura, Senhor transforma, Senhor liberta, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Que nossa luta não é contra carne e sangue, né? Verdade. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Aí o 16 fala assim: nisto conheceis o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Então o amor, o verdadeiro amor é esse, né? Sabemos que Cristo deu a sua vida por nós. Então nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sim. E deu a sua vida por nós. Amém. Aí fala, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Amém. Senhor Jesus, essa palavra é muito forte. Você dá a vida pelo seu irmão, não é que é questão que você vai pular na frente de um tiro ou uma facada na frente do seu irmão, né? Você dá a vida pelo seu irmão, você negar a si mesmo. Sim. Negar seu desejo, sua vontade, para que seu irmão ele permaneça na vida de Cristo. Amém. Para que ele não deixe de unir. Verdade. Então, você dar a vida é você negar a sua vida da alma, né? Sim. Para o seu irmão, né? Sacrificar. Senhor Jesus, sacrificar, realmente. Amém. Senhor Jesus. Ora, agora falar uma parte que é mais assim, você pode ajudar fisicamente, financeiramente, né? O 17. O 17. Ora, aquele que possui recurso deste mundo, quer dizer que é bens materiais ou alguma riqueza, algum recurso, e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, quando vê um irmão, muitas vezes nós falamos assim, um irmão, às vezes pensa, não, irmão é em Cristo, irmão que se converteu ao Senhor, mas uma pessoa que realmente está necessitada, que ainda não crê no Senhor, mas está necessitado, né? O bom samaritano, ele não era do povo judeu, né? Sim. Mas ele se compadeceu por aquele que estava ali, sofreu maltratos, foi, né, espancado, né? Estava ali morrendo, né? Ele se compadeceu. Os fariseus, sendo pessoas que diziam que era de Jesus, de Deus, ele estava apressado porque tinha os compromissos dele. Então, em vez de socorrer, como é que ele se amava o irmão que se deixou lá, né? Então, essa passagem fala assim, que você vê o irmão não ser necessidade, pode ser uma doença, pode ser uma necessidade de alimento, né, de roupa, o que for, né? Você tem a condição, você poder ajudar. Amém. Então, o samaritano, ele tinha a condição de ajudar. Ele parou, ele tinha a viagem dele, mas ele viu que podia ajudar. Então, ele parou, ajudou, levou para a estalagem, deu
né, mandou curar a ferida ali, tratar dele, dar hospedagem, dar alimento, né, tudo que precisasse. E restituísse, se mais precisasse, ele voltaria e pagava, né? Então esse realmente amou o irmão ali. É verdade. Não era irmão comungando a mesma fé, mas em Cristo, né, ele se compadeceu pelo próximo, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Então fala assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amar de palavra e de língua é fácil, falar eu amo, mas na hora que precisa, cadê o amor? É isso mesmo. Senhor Jesus. Então essa palavra é muito forte, né? Que é o tema dessa mensagem: amemos de fato e de verdade, né? Senhor Jesus. Ainda falam 19: nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizemos o nosso coração. Senhor Jesus, então com o coração tranquilo, nós conhecemos que nós somos da verdade, como estamos bem, né? Como perante o Senhor e tranquilizamos o nosso coração. E quando o nosso coração está tranquilo, nós sabemos que nós estamos, né, na verdade, e estamos em Cristo. Amém. Senhor Jesus. O 20: pois se o nosso coração nos acusar, essa palavra é muito importante, irmão. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amém. Senhor Jesus. Amém. Quando o nosso coração tranquilo, sem nenhuma acusação, nós estamos paz com Deus, né? Amém. Mas se o nosso coração nos acusar, Ele está dando um diagnóstico e nós precisamos se voltar ao Senhor, né? Sim. E saber que Deus é maior do que o nosso coração. Amém. E conhece todas as coisas. Então Amém. Deus é aquele que cura o nosso coração. Amém. Né? Se o nosso coração está nos acusando, nós temos que clamar ao Senhor e pedir socorro ao Senhor. Amém. Né? E Ele é maior. Amém. Ele vai mudar o nosso coração. Amém. O 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então sua consciência está tranquila diante do Senhor. Porque realmente Deus ali, quando o Adão pecou, o coração dele acusou ele que ele estava em erro. Uma criança que faz algo de errado, ela fica com medo do pai rebater, vou fazer, porque eu apontei. O coração dela acusa, porque ela fez errado. Mas quando a criança não fez nada, o irmão foi lá, não, foi fulano que fez isso, mãe, não foi eu que quebrei não. Aquele que não quebrou nada, ele falou, mãe, eu não quebrei. O coração dele está sem acusação nenhuma, porque ele não fez nada, então ele tem paz dentro de Deus. Então, quando nós estamos bem, nosso coração está sem acusação, e nós estamos diante do Senhor, o Senhor realmente confirma isso no nosso coração. Amém, Senhor. Senhor Jesus. Ainda fala: e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, quando o seu coração está em paz com Deus, você ora ao Senhor e a sua oração está de acordo com a vontade do Senhor, o Senhor vai lhe abençoar. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. E porque fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, quando nós agradamos o nosso Pai Celestial, ele se sente feliz e também vai nos agradar. O Pai agradar a gente, muitas vezes vê pregações que é ter riqueza, bens materiais, é carro, moto, não é. E isso não é riqueza. Isso aí vai a ferrugem, o ouro, a prata vai se esvair. O que não cria ferrugem, nem o ladrão rouba, é coisas celestiais. Amém. Então, quando você realmente, a bênção, a verdadeira bênção, não é só a riqueza materiais, pode sim abençoar financeiramente, mas a maior bênção é você ter paz, Sim. você está com saúde, Amém. né? Você está servindo ao Senhor, Amém. né? Isso aí é a maior bênção espiritual. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Aí fala o 23, ora, o seu mandamento é este, que creiamos, qual é o mandamento? Que creiamos em o nome de Jesus. seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então Deus falou o quê? Amar a Deus, resume toda a lei, né? Amar a Deus com todas as coisas, e com o vosso coração, o vosso entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo, né? Amém. E o 24, para finalizar, fala o seguinte: e aquele que guarda os mandamentos permanece em Deus. Se você ama a Deus em todas as coisas e ama ama a teu próximo como a ti mesmo, Sim. Senhor Jesus, ele está guardando os mandamentos do Senhor, né? E Deus nele. E isso conheceis, que ele permanece em vós, pelo Espírito, aqui Espírito não é maiúsculo, é Espírito de Deus, pelo Espírito que nos deu. Então, Senhor Jesus, Amém. o Senhor permanece em nós, e nisso nós conhecemos que Ele permanece em nós.
Porque o Espírito testifica. É pelo Espírito de Deus que testifica em nós. Então, quando nós amamos os irmãos de fato, é verdade, o nosso coração tem paz, tem alegria, né? Transborda, né? E o Senhor confirma isso, né? Amém. Então, a palavra de hoje é isso. Nós devemos estar se voltando ao Senhor, orando ao Senhor. Amém. E se doando, né? Amém. Amar a Deus primeiramente e se doando ao Senhor, né? Que realmente é isso, que é Ele quer que nos amemos